Uma atividade dinâmica para você fazer com a sua turma e trabalhar a temática Copa do Mundo, prof. A gente vai criar do zero, eu vou te mostrar todo o passo a passo para a criação dessa atividade dinâmica que você vai usar como base o Canva, mesmo que você nunca tenha mexido no Canva antes ou não tenha experiência. Eu quero te mostrar aqui como é possível criar recursos aqui dentro do Canva e eu tenho certeza que isso já vai te dar muita clareza e inspiração também para criar outras dinâmicas como essa para outras temáticas pedagógicas de matemática, português, histórias e outras disciplinas. Eu sou a Prof. Jaque, eu sou apaixonada pelo Canva e criatividade, já criei mais de 365 recursos pedagógicos que eu compartilhei com mais de 45 mil professores, recursos esses que eu vendo tanto na loja das profs, que você pode ter acesso a todos eles dentro do Clube das Profs, mas a ideia aqui hoje é te mostrar como você faz para criar do zero uma dinâmica com a temática de Copa do Mundo para você trabalhar com a sua turma. Eu sempre foco muito em ensino fundamental 1, primeiro, segundo até quinto ano, mas você também pode adaptar ali para ensino fundamental 2 e ensino médio também, com certeza, prof. E se você não tem muita clareza sobre usar o Canva, eu já vou te dar esse passo a passo aqui, mas eu também tenho um curso de Canva para professores que ensina do absoluto zero, mesmo que você não entenda nada de design, e posso mostrar ele mais pra frente aqui pra você. Mas então vamos lá, eu vou começar apresentando a tela aqui no Canva. E falando o que é o Canva, afinal. O Canva é uma plataforma que você pode acessar pelo site mesmo, canva.com. Você pode acessar com o seu login do próprio Google, se você tem um e-mail com Gmail, você já consegue acessar ele. Entrando aqui dentro do Canva, você vai clicar para criar um novo design e você vai clicar para criar um design de apresentação. Aqui, para essa dinâmica, a ideia é criar um quiz para os seus alunos sobre a Copa do Mundo. Então, a gente vai ter uma roleta com o nome de todos os seus alunos e a gente vai criar esse quiz. E eu vou te mostrar que você não precisa criar página por página, pergunta por pergunta, que existem aplicativos aqui dentro do Canva que facilitam muito. Então assista esse vídeo até o final para você aprender e criar para sua turma, prof. Essa dinâmica não tem custo nenhum de criação, então é super possível. Inclusive, se você for professora de sala de aula, que é provavelmente quem está assistindo esse vídeo aqui, você tem acesso ao Canva para professores, onde não tem custo para você criar por lá. Então, aberta aqui essa apresentação, a gente vai vir aqui na abinha lateral e vai buscar por aplicativos. Aqui você vai procurar por Lucky Wheel e eu vou clicar aqui nesse primeiro aplicativo. Aqui você vai colocar o nome dos seus alunos, prof. Então, eu vou pegar uma listinha aqui de nomes fictícios, você pode colocar o nome de cada um dos seus alunos, tá? E a gente vai escolher a aparência da sua roleta. Eu vou clicar aqui pro ladinho para eu escolher, vou escolher essa aqui que é uma escala de cinza, meio preto e branco assim, e vou clicar para gerar essa roleta. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para as perguntas? Não, porque quando a gente elaborar as perguntas, a gente tem que estar com o nosso design pronto. E uma coisa que eu falo por aqui é a questão visual, a questão mais que a primeira impressão que o aluno tem com o seu material pedagógico, com a sua atividade dinâmica, isso transforma realmente a aprendizagem dele, porque desperta o interesse. Quando os alunos estão interessados, eles aprendem muito mais. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar nesse design aqui. Jaque, mas eu não entendo nada de design. Eu vou mostrar aqui como eu penso, como eu crio para vocês, mas dentro do curso eu mostro essa combinação de cores, essa questão da combinação de fontes também, que facilita muito na criação. Então eu venho aqui em elementos e eu vou pesquisar por campo de futebol. Como a gente está falando de Copa do Mundo de futebol, acho que tem tudo a ver para a gente colocar um fundo de campo de futebol aqui. Então eu vou colocar este aqui. Eu vou vir aqui em posição e vou colocar ele para o fundo, para nossa roleta ficar aparecendo aqui na frente. Essa roleta é como se fosse a bola de futebol. Deixa eu deixar ela menor, eu até vou colocar uma bola aqui no fundo. Bola de futebol. E eu quero mostrar todos esses passos aqui justamente para você, prof. Para você ver como é possível criar recursos dinâmicos, atrativos para sua turma, utilizando o Canva. Aqui para frente, deixar a roleta na frente da bola. Ó, já ficou mais legal. Eu selecionei os dois, vou deixar um pouquinho menor aqui. E aqui eu penso em colocar as perguntas.
Se a gente vai colocar as perguntas aqui, eu vou colocar um retângulo, eu cliquei na letra R. Esses atalhos de teclado, prof, eles facilitam muito na hora de você criar também. Ó, vou deixar em branco, porque otimiza muito o seu tempo. Vou deixar um pouquinho transparente, colocar um pouquinho para trás aqui. E aí, a gente vai colocar alguns elementos. Vamos escrever Copa do Mundo, ó. Eu cliquei no T para escrever um texto. Copa do Mundo. Assim é meio sem graça, né? Deixa eu deixar um pouquinho maior a escrita. Vamos mudar essa letra? Vou colocar essa letra aqui. Vou colocar essa letra aqui. Vou deixar tudo maiúsculo. Vou colocar um efeito. Aqui um efeito, um contorno branco. Ah, Jaque, mas eu nunca usei o Canva antes. Eu quero que você veja como é possível efeitos. Deixa eu deixar mais curvo um pouquinho. Como é possível criar usando o Canva. E aí, depois, se você tiver interesse em criar mais materiais, vou falar sobre o curso de Canva aqui, mas isso aqui já te dá ideias mostrando que usando os aplicativos certos dentro do Canva, agora a gente vai pesquisar aqui nos elementos ainda por colocar umas imagens. Quando a gente usa os elementos certos dentro do Canva, isso facilita muito mais. Imagina você ter que criar uma roleta dessa do zero. É muito mais difícil. Então, a gente tem esses aplicativos que facilitam bastante também. Deixa eu colocar colocar aqui futebol só, pra gente colocar alguns elementos pra deixar bonitinho assim, atrativo o nosso jogo. Copa do Mundo. Vamos colocar a taça da Copa. Vou colocar a Copa do Mundo aqui pra gente ver o que aparece. Vou colocar a taça aqui do ladinho. E aí você vai decorando. O que a gente vai fazer agora, prof? Vou colocar aqui um texto. O que vai ser esse texto aqui? Opa! Vai ser para depois a gente colocar as nossas perguntas, as perguntas para as crianças relacionadas à Copa do Mundo. Vou colocar um textinho aqui. E a gente vai lá no ChatGPT, no Edu. O que é o Edu, Jaque? O Edu é como se fosse um professor de alfabetização, que sabe muito bem como alfabetizar uma turma. E aí você vai perguntar para o professor lá de 7º, 8º ano como alfabetizar. Talvez ele tenha uma base, uma noção, mas um professor de 1º ano tem muito mais experiência. Então o Edu, ele tem acesso a todos os meus recursos, prof. Todos os recursos que eu criei nesses últimos anos, ele tem acesso à inteligência por trás. Então, por isso que quando a gente coloca aqui, por exemplo, eu quero que você crie 20 perguntas sobre a Copa do Mundo e o Brasil na Copa, e também sobre futebol para os meus alunos de 3º ano. Eu quero perguntas objetivas, sem ser perguntas de múltipla escolha. Quero perguntas que eles possam responder de forma oral. E lembrando que, eu vou colocar aqui para ele elaborar essas perguntas, é muito importante sempre que você revise. Esse Edu, aliás, ele faz parte do curso de Canva. Então, quem tem acesso ao curso de Canva tem acesso ao Edu, que é um facilitador mesmo. Mas é muito importante que você revise as perguntas e também peça para que os alunos, ó, mais do que as perguntas, ele já traz ideias criativas para você aplicar, já traz habilidades, enfim. Mas é importante que você revise essas perguntas aqui e converse com seus alunos sobre essas respostas, para que quando você vai usar essa dinâmica em sala de aula com eles já tenham mais clareza, eles tenham conhecimento prévio sobre as respostas que estão relacionadas às perguntas aqui. Então, eu vou dar um Ctrl C, porque é um exemplo, tá? Então, eu nem revisei as perguntas aqui. Vou voltar aqui e agora, prof, ao invés da gente ficar colando pergunta por pergunta aqui, o que a gente vai fazer? Aqui em aplicativos, você vai vir aqui em buscar e você vai pesquisar por criar. Aqui, criar em lote. E a gente vai inserir dados de forma manual. Aqui ele vai te dar uma tabelinha e presta atenção que isso aqui é muito legal. Com essa tabelinha, talvez já tenha alguma, é só clicar para limpar, tá? Porque às vezes ele traz alguma como exemplo. E aí você vai dar um Ctrl V nas perguntas que a gente copiou lá do Edu, aqui para dentro dessa tabela. Depois é só clicar aqui em pronto. E aqui nesse texto que a gente inseriu anteriormente, você vai clicar com o botão direito agora e vai estar aparecendo conectar dados. Vai aparecer aqui a tabela que a gente acabou de criar. Eu acabei não nomeando a tabela, mas então ficou como vazio 1. Mas se você nomear, vai aparecer o nomezinho da sua tabela aqui. Depois é só clicar em continuar. Ele vai pedir para você crie páginas com base nos dados que você inseriu. Então, todos esses dados aqui eu quero que ele crie nas páginas.
criar esses 20 designs. Depois disso, vai aparecer aqui em cima, um design criado e salvo em projetos. Clique em ver design. E aqui estão todas as perguntas que a gente colocou anteriormente. E ele já colocou aqui para você. O que a gente pode fazer agora? Organizando aqui cada uma dessas perguntas dentro. O que a gente poderia ter feito era deixado um pouquinho menor esse texto, né? Para ele caber bem certinho. Vou fazer aqui rapidamente. E aí eu já venho mostrar como funciona a roleta para vocês. Feito isso, a gente vai clicar aqui em apresentar. E agora é só clicar em girar a roleta. Quem será que vai responder essa primeira pergunta? A Júlia. Depois disso é só clicar em fechar. A Júlia responde a pergunta e, prof, perceba que usando essa mesma base de criação desse recurso, dessa dinâmica aqui para a Copa do Mundo, você consegue fazer com qualquer outro conteúdo, com qualquer outra temática. O Canva é incrível na criação de material pedagógico. Eu quero te mostrar aqui alguns materiais que também podem te inspirar, que eu criei usando o Canva. Desde materiais como o Stop da Matemática, atividades também para você colocar no caderno dos alunos, atividades de apostilas mesmo, esse aqui é de geografia, e cada uma dessas páginas eu coloquei alinhada a BNCC, tudo foi criado com o Canva e com o Edu. Até esses caça-palavras você consegue criar dentro do próprio Canva, tabelas, você consegue criar cruzadinhas em poucos cliques com as ferramentas do Canva também. Esse projeto de caligrafia é um projeto super completo, com vários recursos, esses jogos aqui eu criei dentro do Canva. Tem até atividade de jogo de tabuleiro, prof, que eu crio dentro do Canva, além dos painéis diversos que eu crio por aqui. O Canva é realmente uma ferramenta indispensável na rotina do professor hoje em dia. E se você quer aprender a usar o Canva, mesmo que você esteja começando do zero, ou já use o Canva, mas gaste muito tempo na criação dos seus materiais pedagógicos, eu vou te mostrar por dentro tudo que você tem acesso dentro do Canva para professores. Aqui no módulo 1, mostro desde os tipos de materiais pedagógicos que você vai criar, como buscar inspirações, definir o objetivo da sua aprendizagem. Então é mais do que do zero, é um passinho antes disso, justamente para que você crie materiais atrativos e interessantes para sua turma. E quando a gente fala em atrativos, é sobre escolher boas cores, escolher fontes, como baixar e usar fontes de letra cursiva, por exemplo, para que daí sim a gente venha para os primeiros passos dentro do Canva, que você vai aprender a criar um documento, salvar, compartilhar. Agora, as ferramentas essenciais de margem, texto, então tudo que você precisa saber, mostrando na prática, criando materiais, tem os aplicativos também, assim como esses aplicativos que eu te mostrei aqui, tem outros aplicativos de texto, Artmaker, o Activities Maker de criação de cruzadinha, caça-palavras. E aí sim a gente vai criar juntas materiais pedagógicos como Lapbook, jogo de carta, de tabuleiro, painéis também, se você quer criar, para você tanto usar com a sua turma ou para vender, prof. Tem um bônus sobre como vender os seus recursos pedagógicos. E aí você tem acesso ao Edu, que eu mostrei ali anteriormente para você, que é a nossa inteligência artificial, como que você pode usar para explicar a sua ideia, pedindo sugestões de atividades, criando ilustrações, gerando imagens com ele também, e ideias prontas para você copiar, que é uma dos nossos encontros ao vivo. Prof, eu vou deixar o link desse curso de Canva para professores específico para criação de materiais pedagógicos aqui na descrição desse vídeo, com R$100 de desconto para você, prof. E não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida e comentar qual tema, turma ou conteúdo que você quer ver aqui para o próximo vídeo. Eu leio todos os comentários e crio novos vídeos pensando em soluções práticas para você. É isso, te vejo no próximo vídeo.